Negócio fechado, o Fluminense anuncia oficialmente parceria fechada pelo clube. Além disso, a gente vai falar sobre dois jogadores que têm acerto com o Fluminense, tem situação de transferência. O Fluminense tentou um jogador, ele recusou vir aqui para o Flusão. Jogador também retornando aos treinos, pode ser uma opção para o Renato Gaúcho na Copa do Mundo de Clubes e muito mais nesse vídeo aqui. Então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar aí muito do Flusão. Negócio fechado, o Fluminense anuncia parceria com a Bagajo. Bagajo é uma empresa referência aqui no Brasil na produção de malas, mochilas e acessórios de viagem em geral. Nova parceira do Tricolor justamente para isso, tá? Para produzir produtos licenciados, mochilas e malas e acessórios do Fluminense licenciados para você Tricolor que quer uma mochila do Flusão, quer uma mala do Flusão. Tá aí a oportunidade agora com a parceria do Flu com a Bagajo. O Fluminense destaca no seu site oficial o momento, né, que essa parceria é fechada. A gente sabe que muito em breve o Flusão está embarcando para os Estados Unidos rumo à Copa do Mundo de Clubes. Tem um jogo amanhã contra o Inter, vai ser o último. Depois é só contra o Borussia Dortmund lá na competição internacional. E aí os jogadores do Fluminense, comissão técnica e tudo mais, já vão, né, viajar com essas malas e mochilas novas feitas nessa parceria com a Bagajo. E o Fluminense publicou no seu site uma declaração do Felipe Barbosa, que é o CEO da Bagajo. Ele explica os motivos pelo qual a Bagajo fechou com o Fluminense, né, fechou uma parceria com o futebol e com o Fluminense em específico. Abro aspas aqui para a sua declaração. Essa parceria representa muito mais do que uma collab de produtos. Estamos falando de duas marcas que compartilham valores como paixão, dedicação, pertencimento e a tradição carioca. Escolhemos entrar no universo do futebol por entender a força cultural que ele tem no Brasil. Ter o Fluminense com a gente fortalece ainda mais essa jornada e mostra o quanto acreditamos na conexão com as torcidas. Está aí a explicação então do CEO da Bagajo. Seja muito bem-vinda ao Fluminense nessa parceria que eu tenho certeza que tem tudo para ser um grande sucesso. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola. Por quê? Porque saiu informação de que o Fluminense estava interessado na contratação do atacante uruguaio Nico Lopes. Aos 31 anos, ele pertence ao León do México, está emprestado ao Nacional do Uruguai, tem tido uma temporada de certo destaque lá, metendo gols, distribuindo também a assistência, e o Fluminense queria a sua contratação. Vale lembrar, o Nico Lopes jogou aqui no Brasil há algum tempo no Internacional. Eu lembro dele, inclusive, punindo o Fluminense no Maracanã, no jogo de 2018. Horrível, show dele. O Fluminense tomou um sacode do Internacional no Maracanã. Não gosto nem de lembrar disso. Enfim, o Fluminense estava interessado nesse jogador, queria, sim, a sua contratação, já visando, inclusive, a Copa do Mundo de Clubes. Mas, de acordo com o Passione Tricolor, que é um portal que faz a cobertura do Nacional lá do Uruguai, o Nico Lopes rejeitou a abordagem tricolor e ele quer seguir no Nacional para o segmento da temporada. Então o Fluminense está no mercado tentando contratar atacantes. A gente já trazido essa informação, né, de que um atacante de lado com capacidade do 1 para 1 era algo que o Fluminense queria muito. O Mário Bittencourt confirmou isso ontem, né, falou de reforços do meio para frente, são coisas que o Renato Gaúcho vem pedindo. Via o Nico Lopes como essa possibilidade, mas agora já não vai mais rolar porque o jogador recusou vir para o Fluminense. Vamos dar uma passada lá por Xerém, porque tem muita informação para trazer para vocês nesse vídeo aqui. Só antes, rapidinho, quero dar aquela moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você nos acompanha. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Wilson Sarro, de Vila Isabel, mandar um abraço também para o Odilon Henrique, de Mesquita, Pedro Ramos, de Vitória, no Espírito Santo, da Mata, de Petrópolis, Everaldo, de Nova Friburgo, e também para o Wilkes, de Juiz de Fora. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, o convite mais do que reforçado. É que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos falar então um pouquinho de Xerém, muita informação para trazer para vocês. Eu quero começar falando do Arthur Rian, lateral direito do Sub-17 tricolor, que mais uma vez foi convocado pela seleção brasileira da categoria. Ele já tinha feito parte do Sul-Americano Sub-17, que o Brasil foi campeão, agora volta a ser convocado. Então meus parabéns aqui ao lateral direito Arthur Rian, do Sub-17 do Flusão.
Além disso, eu quero atualizar vocês sobre o torneio José Gaidu Sub-16 que o Fluminense está disputando. No último vídeo que eu falei sobre ele, eu tinha falado dos 2 primeiros jogos da primeira fase. O Fluminense havia vencido os 2 jogos e o Tricolor fechou essa primeira fase empatando em 0-0 contra o Le Havre da França, né? Fechou essa primeira fase dessa maneira e aí foi para as quartas de final da competição, onde enfrentou o Torcy, também da França. O Fluminense goleou, tá? Meteu 3-0, os gols foram marcados pelo Fábio, pelo Gabriel José e pelo Guimarães, e aí o Fluminense seguiu para a semifinal da competição. Nessa semifinal, o Fluminense enfrentou o Mônaco, clube muito tradicional do futebol francês, e empatou em 1-1. O gol do Fluminense, mais uma vez marcado pelo atacante Gabriel José, mas nos pênaltis o Fluminense acabou sendo derrotado por 3-2, e aí caiu na competição, né, e vai disputar o 3º lugar. Inclusive, é um dos jogos de categorias de base que o Fluminense terá ao longo desse sábado, dia 31, às 7h20 da noite, tem Fluminense e AZ Alkmaar da Holanda disputando o 3º lugar desse torneio. Tem transmissão do Caraíbes Esportes no YouTube, você pode acompanhar lá, você tricolor que gosta de acompanhar a base, tem como acompanhar ao vivo lá no YouTube de graça com imagens essa partida. Então fica aí a lamentação, né? A molecada de Xerém fazendo uma campanha muito boa, acaba sendo eliminado para o Mônaco nos pênaltis. Destaque aqui para o Gabriel José, né? Todos os jogos que teve gol do Fluminense, teve gol do Gabriel José. Artilheiro tricolor ali do Sub-16, tendo muito destaque nessa competição. Para além desse torneio Sub-16, existem alguns outros jogos das categorias de base do Flu ao longo do dia de hoje. Às 9 da manhã já rolou o Sub-15 tricolor enfrentando pelas quartas de final do Campeonato Carioca da categoria o Madureira lá em Conselheiro Galvão. Agora às 11 começou o Sub-17. O Sub-17 passou para as quartas de final para enfrentar o Madureira. Começou às 11 também lá em Conselheiro Galvão essa partida. De tarde, às 3 da tarde, pelo torneio Otávio Pinto Guimarães, o Fluminense vai enfrentar o Carapebeus lá no Moacirzão, partida de ida das oitavas de final dessa competição, que terá inclusive transmissão da TV Carapebeus no YouTube. Você também pode acompanhar lá a molecada de Xerém. Vitória tricolor que deu a classificação em primeiro lugar na Copa Sul-Americana. Naturalmente o torneio escalou ali a equipe da semana na rodada da competição. E tem jogador do Fluminense marcando presença nessa lista. O Martinelli, autor do primeiro gol do Fluminense na vitória por 2-0 contra o Once Caldas, está escalado aqui como volante nessa equipe, né? Uma equipe armada no 3-4-3. Tem também o Paulo Henrique do Vasco, além do Martinelli, os 2 jogadores de times brasileiros participando dessa equipe da semana. Então meus parabéns ao Martinelli, que vem fazendo uma temporada bem consistente em 2025. Eu sou muito crítico do jogador, mas nessa temporada ele tem sido regular, tem sido, né, o melhor nome ali do meio campo entre os volantes do Fluminense. Nonato também cresceu de desempenho, vem fazendo dupla com ele. O Hércules deu uma crescida nos últimos jogos, é uma esperança muito grande que eu tenho, sobretudo para o segundo semestre, mas o Martinelli tem sido o mais regular de todos eles. E agora, mais uma vez ali, equipe da semana da Copa Sul-Americana. E um detalhe importante, uma curiosidade que eu não tinha parado para me atentar, mas os amigos do Xerém Stuff, que é um portal referência na cobertura das categorias de base do Fluminense, lembraram, né, e reforçaram. Esse gol do Martinelli foi o primeiro gol de um moleque de Xerém na Sul-Americana de 2025, né, com a camisa do Fluminense, óbvio, né? Os outros gols todos eram de jogadores que foram contratados. O primeiro a marcar um gol foi justamente o Martinelli nessa partida contra o Once Caldas. Então, meus parabéns para ele. Flusão classificado. Agora é aguardar, né, os segundos colocados enfrentarem os eliminados da Libertadores no playoff, para a gente começar a pensar em quem pode ser o adversário do Flusão nessas oitavas de final. A gente tem uma boa notícia em termos de recuperação de jogador que estava e ainda está, né, lesionado no Fluminense. Eu digo que ainda está por quê? Porque o Caróbio voltou a treinar nessa sexta-feira, participar das atividades com o grupo tricolor. Mas ele está usando aquela máscara de proteção, né? Isso faz parte do cronograma de recuperação dele. A gente havia comentado no notícia do GE, quando ele voltou a dar voltas ali no campo, de que ele em breve, né, treinaria com o elenco, tudo mais, mas ainda com a máscara de proteção, né? Ele teve uma fratura no rosto, passou por uma cirurgia, é algo um pouquinho mais complexo de se recuperar, tá passando, né, por essa recuperação, e aí ainda com a máscara de proteção já tá fazendo parte dos treinamentos do Flu. Acho muito improvável, tá, que ele viaje para o Rio Grande do Sul nessa partida
contra o Inter amanhã, não tem nem muito porquê, mas a expectativa interna de que ele esteja sim disponível, o Renato Gaúcho, para jogar na Copa do Mundo de Clubes, né? E vale lembrar, até o momento da lesão dele, o Canóbio era titular do Fluminense ali na ponta esquerda, né? Mesmo que muito questionado por parte da torcida e tudo mais, ele era o titular do Renato Gaúcho, então é sempre importante que o treinador tenha o máximo de opções possíveis para escolher dentro do elenco, e é bom ver então o Canóbio se recuperando, quem sabe vai ser opção lá na Copa do Mundo de Clubes. E aí vale rapidamente aqui a lembrança, o destaque, né? Situação parecida a Vivi Germancano e Facundo Bernal, também estão machucados, não estão jogando ainda, mas existe uma expectativa interna de que eles cheguem em condições de atuar na competição internacional. E agora tem 2 negócios fechados, 2 meio-campistas acertando com o Fluminense. Já vai falar sobre isso, só antes eu quero lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, para baixar o aplicativo SofaScore. De maneira gratuita, você tem as estatísticas individuais dos jogadores, de todo o futebol mundial, pode acompanhar as partidas também em tempo real, com as notificações ativadas. Então não perde a oportunidade, clica no comentário fixado desse vídeo aqui, tem o link lá para você baixar gratuitamente o aplicativo e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Vamos falar dessa informação que o Fluminense divulgou de maneira oficial na noite de ontem, que é a renovação do Paulo Henrique Ganso com o Tricolor. O Ganso estava com um contrato com o Flu somente até o final de 2025, tinha um interesse do Santos em cima dele, teve uma negociação que começou lá no começo do ano, só que por conta da miocardite, problema do coração que o Ganso teve, essa negociação ficou suspensa por bastante tempo. E o GE já tinha trazido, né, nos últimos dias, que o Fluminense tinha retomado essas negociações com o meio-campista. Agora, de maneira oficial, já o Fluminense bate o martelo e anuncia que estendeu o contrato do camisa 10 tricolor até dezembro de 2026. E aí, algumas coisas, né, precisam ser faladas. Estava rolando muito papo, né, de que, não, iam renovar por mais 3 anos com o Ganso, mais 2 anos com o Ganso. Não é o que acontece, né? O Fluminense estende por mais uma temporada, o contrato ia até o final de 2025, agora vai até o final de 2026. Eu acho que nesse sentido, é ok, beleza você renovar com o Paulo Henrique Ganso, né? Você mantém seguro de que ele não vai sair agora, embora eu não ache que o mercado era uma coisa assim, uma grande preocupação de alguém tirar o Ganso daqui nesse momento. Mas tudo bem, você mantém o contrato do jogador, estende por mais uma temporada, tem toda a possibilidade do Ganso, inclusive, se aposentar com a camisa do Fluminense. Ele mesmo deu uma declaração que eu achei bem interessante, porque uma crítica que eu sempre fiz ao Ganso é que eu sempre achei ele muito apático com o Fluminense, né? O Fluminense sempre amou ele, adorava, e do jeito que ele sempre falou e tal, parecia meio apático. Às vezes é do jeito do cara também, né? E aí agora ele falou nessa renovação que ele é o Paulo Henrique Ganso do Fluminense, né? Que ele gosta de ser visto assim, né? Como o Paulo Henrique Ganso, o camisa 10 do Fluminense, que é o clube, ele disse, né, com todo respeito aos outros clubes da minha carreira, mas é o clube que ele mais se identificou ao longo de toda a sua trajetória como profissional. É ídolo do clube sim, né? Tá aqui há 6 anos, campeão da Libertadores, bicampeão carioca também, é uma figura importante. Então, uma extensão até dezembro de 2026. Para ser muito sincero com vocês, que eu também não tenho por que não ser, eu não faria essa extensão não, tá? Eu acho que tanto o Paulo Henrique Ganso, que ainda consegue, esse ano tá com dificuldade, mas também toda a questão física, mas eu acredito que o Fluminense precisa de uma reformulação muito maior nesse elenco. Mas como essa reformulação completa não vai acontecer, eu acho que a corda do Paulo Henrique Ganso é uma das últimas a estourar. Tem muita gente para sair antes dele. Então, como essa galera não vai sair, então que renovem também com o Paulo Henrique Ganso, não tem problema nenhum, desde que seja, como foi, por uma temporada até o final de 2026. Então, novo contrato aí do Paulo Henrique Ganso com o Flusão confirmado. E outra informação de renovação, apuração nossa aqui da Central Fluminense, trazida pelo nosso repórter Wilson Forte, é lá no Sub-20. O Fluminense encaminhou a renovação do contrato de empréstimo do meia-atacante Jorge Amorim, que pertence ao Nova Iguaçu e chegou ao Flusão em julho do ano passado. O contrato atual de empréstimo do jogador ia até o dia 30 de junho desse ano, né? Então já estava ali muito próximo do fim, e o Flusão encaminhou essa extensão por mais uma temporada. O Jorge Amorim repito, um jogador do Nova Iguaçu, mas também já teve passagem pelas categorias de base do Flamengo até chegar no Tricolor. Tem jogado lá no Sub-20 do Flusão, vai renovar, ainda não renovou, está encaminhada a situação, mas ainda não assinou a extensão desse contrato de empréstimo por mais uma temporada. Toda a sorte do mundo para ele nesse Sub-20 tricolor.
Torcedor do Flusão, essas eram as notícias que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Então, desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, deixar um comentário. Gostou da renovação do Paulo Henrique Ganso? Então comenta aqui pra gente trocar aquela ideia. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.